Oi, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia, tenho esse canal para catequistas e hoje quero responder uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem. A gente pode amar o mundo? O que é o mundo? Vem comigo que eu quero esclarecer algumas coisas. Olha, quando a gente fala e a gente escuta algumas vezes alguns pregadores falar, olha, você tem que fugir do mundo, você tem que estar contra o mundo é isso, o mundo é aquilo. O que é essa categoria mundo? A gente escuta muito se falar disso. É uma linguagem muito corrente em alguns pregadores, alguns padres, alguns tradicionalistas, algumas pessoas que falam sobre as coisas que pregam. E a gente escuta muito isso, mas é uma categoria que a gente escuta demais, mas não sabe direito o que é isso. Se a gente quer ser honesto, a gente tem que falar como Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ele dizia o seguinte: nós temos que esclarecer os termos antes de começar a discutir. Temos que entender o que eu quero dizer por isso ou por aquilo, senão a gente começa a acabar se confundindo, misturando as coisas e acaba virando uma salada de fruta. Claro, Santo Tomás de Aquino não fala desse jeito, mas traduzindo em linguagem popular, é isso que Santo Tomás de Aquino diz. E ele é das grandes, das brilhantes mentes da Igreja, da teologia. Ele é um farol, é uma luz, uma lâmpada para todos nós teólogos. Então vamos esclarecer um pouco os termos. Quando a gente fala de mundo, o que nós estamos querendo dizer? Se eu pegar, por exemplo, a Bíblia, e olhar, por exemplo, em João nós temos aqui uma categoria chamada mundo, que é uma categoria negativa, é uma categoria de trevas, uma categoria que se opõe ao projeto de Deus. Diz aqui, o prólogo de João começa assim, depois ele vai fazer, muitas vezes ele vai falar isso, mas ele diz assim, por exemplo, capítulo 1, versículo 8, ele não era a luz, falando de João Batista, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. João está falando de Jesus como luz do mundo. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por ela, por meio dela. Mas o mundo não a conheceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Então, João vai dizer todo o tempo de mundo como uma categoria de treva, como uma categoria de oposição ao projeto de Deus. Esse termo mundo é muito usado nesse sentido. Muita gente usa esse sentido, oposição ao projeto de Deus. Agora, se você usar essa categoria, você vai comparar, por exemplo, com Mateus 4, quando o demônio faz as tentações de Jesus e apresenta o seu projeto para Jesus. O projeto do demônio qual é? O projeto do demônio é de tornar um espetáculo a religião, transformar a religião num jogo de poder, e o projeto do demônio é transformar a religião em adoração do dinheiro. Esse é o projeto do que João chamaria de mundo. Então, espetáculo, poder e dinheiro. Tudo o que estão fazendo com a religião no Brasil atualmente. Esse é o projeto do demônio, esse é o projeto do mundo. Se você continuar nessa categoria mundo, você vai ver que muitos santos, muitos teólogos diziam de fugir do mundo. A fuga mundi era uma expressão que foi cunhada a partir da Idade Média e que foi sendo desenvolvida. Fugir do mundo. Você vê isso, por exemplo, na imitação de Cristo, você vê isso em muitos textos de espiritualidade. Devemos fugir do mundo. O que quer dizer? Fugir desse projeto que é contra Deus. Esse fugir do mundo é uma linguagem bem clássica na espiritualidade. Agora, é uma espiritualidade que precisa também ser desenvolvida. A espiritualidade não é uma bacia de água estanque, ela é mais uma fonte. E como fonte ela vai jorrando, ela vai mudando, ela vai se desenvolvendo e ela vai fecundando coisas novas. Então você pega, por exemplo, Pauline Jaricot, que foi beatificada desse ano, Pauline Jaricot, que foi uma leiga francesa do século XIX, amiga do Cura d'Ars. Ela fala em evangelizar o mundo, ela fala das missões, ela trabalhou todo o tempo dentro do mundo, nunca quis ser religiosa de clausura, nunca quis fugir do mundo. Ela dizia, o meu claustro é o mundo. Veja, é ou
outra categoria, é outra possibilidade de entender esse termo mundo. E já é uma categoria muito mais atualizada, uma categoria que abre para a missão. Veja, estamos falando de uma leiga, de uma mulher, estamos falando de uma pessoa do século XIX, que já cresceu, que já teve outro entendimento da palavra mundo. Mas nós temos muitos pregadores de hoje, muitos pastores e muitos padres, muitos leigos, que estão na categoria mundo do século XII, XIII ainda. Pauline Jaricot já conseguiu fazer um entendimento muito melhor dessa palavra mundo. O meu claustro é um mundo. E ela trabalhou o tempo todo para desenvolver as missões. Ela trabalhou o tempo todo para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundos, para arrecadar tesouros espirituais, orações, para ajudar os missionários. Então veja, quando você fala depois, no século XX, no Concílio Vaticano II, se você pegar um documento chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, esse texto, por exemplo, número 2, ele vai dizer assim, vou ler aqui para você. A quem se dirige o concílio? Todos os homens. Então, número 2, ele vai esclarecer e vai dizer assim. Por isso, o Concílio Vaticano II, tendo investigado mais profundamente o mistério da Igreja, não hesita agora em dirigir a sua palavra, já não apenas aos filhos da Igreja e a quantos invocam o nome de Cristo, ou seja, o concílio não quer apenas falar aos crentes, mas agora a todos os homens. Deseja expor-lhes o seu modo de conceber a presença e atividade da Igreja no mundo de hoje. Não está falando de mundo como projeto contra Deus, está falando de mundo como sociedade. Veja que é outra possibilidade de pensar o termo mundo. Tem, portanto, diante dos olhos o mundo dos homens, ou seja, a inteira família humana, com todas as realidades nos meios das quais vive. Este mundo, que é teatro da história da humanidade, marcado pelo seu engenho, pela sua criatividade, pelas suas derrotas e vitórias. Mundo que os cristãos acreditam ser criado e conservado pelo amor do Criador, caído, sem dúvida, sob a escravidão do pecado, mas libertado pela cruz e ressurreição de Cristo, vencedor do poder do maligno, Cristo, vencedor do poder do maligno. Mundo finalmente destinado, segundo o desígnio de Deus, a ser transformado e alcançar a própria realização. Veja, o Concílio Vaticano II está falando de mundo como família humana, que depois o Papa Francisco retoma, na Fratelli Tutti, dizendo que todos nós somos chamados a ser uma família humana ligada pela caridade e pela solidariedade. Então, estamos falando de mundo como sociedade, não como projeto contra Deus. Então, o mundo, para a gente, para o Concílio Vaticano II, não é um lugar para se fugir. É mais, como Pauline Jaricot, um lugar a ser evangelizado, um lugar para a missão. Não quer dizer que o mundo seja contra Cristo, naquela categoria de João, mas o mundo pode ser algo muito bom porque foi criado por Deus, mesmo que ele esteja decaindo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu tenho escutado muita gente falar contra o mundo, fugir do mundo. É uma espiritualidade da Idade Média que está ultrapassada, mesmo na espiritualidade católica. Pauline Jaricot, no século XIX, já tinha crescido muito, já tinha feito muita coisa, já tinha colocado o seu dinheiro, a sua vida, as suas orações, todo o seu esforço, o seu suor para evangelizar esse mundo. E é aqui que nós podemos entender João Paulo II, é aqui que nós podemos entender o Papa Francisco. A gente precisa ir às periferias do mundo, evangelizar o mundo, levar o Cristo. A gente não pode ter medo dele. Nós temos fé, vamos ter medo do quê? De quem? Diz o texto bíblico que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que arromba as portas do inferno. E as portas não vão se manter. A igreja precisa ir ao encontro das pessoas e combater o projeto de transformar a religião em espetáculo de mídia, e de transformar a religião simplesmente em poder, de transformar a religião
simplesmente em dinheiro. Se a gente acabar transformando o nosso cristianismo em espetáculo, em jogo de poder, em jogo de dinheiro, meu irmão, nós não estamos adorando a Deus, nós estaremos adorando Baal. E aí sim o mundo ganhou, o mundo como um projeto anti-Deus. E João, nós precisamos evangelizar o mundo, propor coisas novas e ir ao encontro das pessoas. Cuidado com esse termo mundo. Quando você escutar, se pergunte qual é a significação desse termo, ok? E pense numa significação positiva para esse termo, porque a significação negativa está ultrapassada. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o canal. Por favor, nos honre com seu comentário, ok? Muito obrigado. Até mais, meu irmão catequista. Até a semana que vem.